Continuando. Agora a gente vem no tema do capítulo, primeira parte do tema do capítulo, calor sensível. O que é o calor sensível? O calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele a variação de temperatura. Só a variação de temperatura. Isso quer dizer que as partículas vão ficar mais agitadas ou recebido ou cedido. O calor sensível ele se baseia na fórmula chamada equação fundamental da calorimetria, porque fundamental está quase em tudo aqui. Que é essa fórmulazinha que tem uma dica para vocês. A dica é que macete para vocês decorarem. Aqui, lembre-se dessa frase, que macete, ó, Q é igual a M vezes o Czinho vezes o T de temperatura. Cuidado para não confundir com o tempo aqui. Então, aqui, macete, aqui, ó, tudo simplificado. O que isso quer dizer? Ó? Quer dizer justamente que nós temos essa fórmulazinha do calor sensível, que é a fórmula que a gente chama de equação fundamental da calorimetria, que é muito utilizada aqui. Por exemplo, as formas que a gente utilizou lá anterior, misturando com calor específico e capacidade térmica, é essa forma do calor sensível, justamente porque não ocorre a transformação, ou seja, não é o calor latente, não ocorre a transformação no estado físico. Então, o calor sensível, quanto maior a temperatura, maior será, no caso, a quantidade de calor será positiva, e quanto menor a temperatura, ou seja, se a variação da temperatura cai, ou seja, a quantidade de calor foi perdida, foi cedida. Então, é só para entender mesmo que o corpo vai ganhar calorias, no caso, receber calorias, receber calor, e vai aumentar a sua temperatura, ou o corpo vai perder calor, ou ceder calor, e vai diminuir a sua temperatura. Eu coloquei esses aqui do lado só para você prestar atenção. Por mais que aqui eu coloquei que macete para vocês entenderem, ok, M vezes C vezes T, no livro de vocês, e aqui utilizando também os slides, eu estou utilizando o delta θ, que é a variação de temperatura. Então aqui o macete fica um pouco mais estranho, mas só que é o mesmo termo, variação de temperatura, temperatura. E aqui aquela forma que a gente utilizou anteriormente, é o calor específico. O que ocorreu aqui? Só inverteu essa parte de baixo e jogou para o outro lado multiplicando e pronto. E eu coloquei essa fórmula aqui embaixo. Por que essa fórmula aqui embaixo? Bom, a gente não vai utilizar ela até porque ela basicamente quase não cai nessas questões. Porém, às vezes aparece alguma questãozinha perguntando sobre potência em relação à calorimetria. Então, quando se fala potência, a fórmula muda um pouquinho em que? No lugar do Q macete aqui, o Q de quantidade de calor vai dar vaga para potência vezes o tempo. Por quê? Porque a potência quer saber justamente qual é a quantidade de calor por segundos. Então ela vai querer entender um pouco em relação ao tempo. É justamente aí que ela vai envolver a energia térmica com a variação do tempo. E a variação do tempo para poder relacionar com a potênciazinha que a gente vai, eu posso passar outra questão depois, mas no momento que eu não fiz nenhuma questão desse tipo para os slides. Quando a gente trabalha calor sensível, essa troca de calor entre os corpos, geralmente se faz muitas questões utilizando o sistema físico termicamente isolado. Então, primeiro vem aquela ideia do equilíbrio térmico, né? O que é o equilíbrio térmico? É justamente a troca de calor entre os corpos com temperaturas diferentes, buscando um equilíbrio térmico entre eles. Então, se eu coloco uma água gelada com uma água quente, a tendência é que a água quente ceda calor para a água que está mais fria, ou seja, com menor intensidade, com menor temperatura, com menor calor, com uma menor quantidade de calorias. Então, com isso, ao ceder esse calor, ambas vão alcançar a mesma temperatura e vão alcançar o chamado equilíbrio térmico. E o que seria esse sistema físico termicamente isolado? Então, o sistema físico termicamente isolado, na teoria, é um sistema que não existe troca de calor entre os componentes dentro desse sistema com o meio externo. É como se eu dissesse que dentro desse recipiente, vamos supor que seja uma caixa, que não é, né? Mas vamos supor que seja uma caixa. Aí eu digo que essa caixa é um sistema físico termicamente isolado,
quer dizer que ele não deixa nem o calor de fora entrar para dentro da caixa, nem deixa o calor de dentro da caixa sair para o meio externo, o meio de fora. Então, esse seria teoricamente o sistema termicamente isolado. Porém, na teoria, na prática, não existe nenhum meio que consiga concluir esse processo perfeitamente para não existir troca de calor entre o meio externo. Sempre vai existir troca de calor entre o meio externo. Pode ser mais lento, pode ser mais rápido que outro material, mas vai existir. Um exemplo bom para isso poderia ser a garrafa de café, que ela é um bom sistema isolante térmico, que ela fecha completamente ali, o café passa quente, se ele for de boa qualidade, a cafeteira, a garrafa de ar de café, ela vai passar um bom tempo com o café permanecendo no café quente, ou se você botar um líquido gelado lá também vai manter gelado, porém com o tempo vai entrar em equilíbrio com o meio externo. Então, por mais que seja lento o processo, vai acontecer sim a troca de calor com o meio externo. Quando a gente fala sobre calor sensível em relação ao sistema físico termicamente isolado, a gente tem isso daqui, ó. O calor sensível, ou seja, a quantidade de calor, aliás, nada mais é do que a quantidade de calor cedido em relação à quantidade de calor recebido. Então, em um ambiente isolado desse, termicamente isolado, o que vai acontecer? A quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido vai ser igual a zero. Por que isso? Porque não existe troca com os materiais de fora, os componentes de fora desse recipiente. Então, se alguém cede calor, vai ser para esse corpo. E se esse recebeu, foi daquele dali. Então, vai ser sempre igual a zero. Se somar um com o outro, vai ser igual a zero. Por exemplo, vamos supor que o calor seja dinheiro. Você esteja dentro de uma caixa, aliás, ou frutas, ou qualquer outra coisa. Você esteja dentro de um quarto totalmente isolado e você tem 10 reais e a pessoa tem 20. E a soma vai ser sempre 30. Por quê? Porque lá não vai sair nada de lá. Então você pode até trocar dinheiro com essa outra pessoa. Ah, eu tenho 10, eu tenho 20, então eu vou te dar 5, você me dá 5. Vou te dar 3, você me dá 7. De qualquer forma, sempre a soma vai ser 30. Nesse caso aqui a soma é zero, porque se um ganha, o outro perde. Então se eu tenho 10, no caso se minha temperatura é 20 graus Celsius, o outro é 10 graus Celsius, então eu vou doar o calor para o outro enquanto o outro recebe. No final das contas, vai dar sempre o zero. Vamos entender um pouco mais na frente. Calorímetro. O que é calorímetro? Calorímetro nada mais é do que um recipiente ou um instrumento utilizado para efetuar medidas em calorimetria, ou seja, as medidas de troca de calor, calor específico, capacidade térmica. Qual que é o efeito? Isso aqui tem um calorímetro, que não é considerado não ideal, né? Bem usual, bem simplificado. Então ele não é tão eficiente, mas ele serve para você fazer estudos, analisar um exemplo e tal. O que é isso? Ele é um material isolante aqui feito de isopor, com um furozinho aqui onde penetra um termômetro para fazer a medida do material interno. E a parte externa mostra a temperatura. Então, com esse material aqui, o que foi feito nessa imagem? Colocou alumínio ou cobre, ou seja, uma temperatura X, e um líquido, que supostamente aqui é a água, em uma outra temperatura. Então, ao fazer as medições de temperatura no início e depois, você vai ter a variação da temperatura e vai conseguir calcular, por exemplo, a capacidade térmica, o calor específico desses materiais. Então, ele é utilizado para isso, daria para se utilizar em sala de aula, esse modelo aí, geralmente estão em alguns sites que vendem modelos similares de calorímetros, que não são tão caros, né? Agora tem outros muito mais eficientes, muito mais caros. Exemplo aqui, vamos lá. Em um recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, já está vendo aqui? Por que essa capacidade térmica desprezível? Porque uma coisa ideal também seria bem aqui, ó, entre esses ambientes, que não ocorresse de forma alguma a troca de temperatura também entre eles e o recipiente. Mas acontece. Tá vendo bem aqui, ó. Alumínio ou cobre, tá dizendo que bem aqui dentro do isopor tem como se fosse uma vasilhinha de alumínio ou cobre coberta de isopor.
Então, o próprio material que tem aqui, como a água e esses corpos trocando calor, eles vão trocar calor com a parede de alumínio ou cobre. Então, troca calor, vai trocar sim. Mas a questão já está dizendo que é desprezível, ou seja, ele não, basicamente não vai ter troca nenhuma com o material, então eu vou desconsiderar isso. Então está dizendo aqui, um recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, misturam-se 200 gramas de água a 10 graus Celsius, com um bloco de ferro de 500 gramas a 140 graus Celsius. Qual é a temperatura final de equilíbrio térmico? Então a gente tem que fazer os cálculos aí. Então primeiro tem dois materiais, né? A água e o ferro. E aqui nós temos a medida. O calor específico da água é 1 grau Celsius. Calor específico é 1 grau Celsius, 1 caloria por grama Celsius. E o calor específico do ferro é 0,12. Então aqui a gente já tem alguns dados. Falta o resto da questão. E aqui nós temos a resolução aqui na frente. Se quiser responder, dá uma pausazinha para responder. Então aqui eu coloquei em cores diferentes, justamente para ficar mais fácil vocês identificarem. Então peguei os dados da água. Ó. Calor específico da água, 1. Massa da água, 200 gramas. Variação da temperatura, então nós temos aqui só a variação da temperatura dizendo o quê? Que a temperatura inicial é 10 graus Celsius, mas eu não sei qual é a temperatura final, então vamos deixar aqui temperatura final menos 10. Calor específico do ferro, 0,12. Massa do ferro, 500 gramas. Variação de temperatura do ferro, 140 graus Celsius. Porém, da mesma forma, eu não tenho a temperatura final, então eu não sei como é que vai ficar. Por enquanto fica desse jeito, delta, olha, θF ou temperatura final menos 140 e a temperatura final da água menos 10. Agora há pouco a gente viu que a quantidade de calor cedido em um ambiente termicamente isolado, somado com a quantidade de calor recebido, é igual a zero. A quantidade de calor do cedido, quem foi que cedeu o calor aqui? Então você analisa, quem cedeu é quem é mais quente. Quem tem a temperatura maior? Então, o ferro, 140. Então, o ferro cedeu o calor para a água, que foi quem recebeu o calor. Então, está aqui correspondendo às cores. A fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula que está aqui destacada em azul, que é a fórmula do que macete lá, a equação fundamental da calorimetria ou fórmula do calor sensível. Então, temos quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Como aqui diz que é Q mais o Q, que é o Q, calor cedido mais o calor recebido, então vou ter que fazer a fórmula duas vezes, porque eu vou ter que fazer para o ferro e vou ter que fazer a mesma fórmula para a água. E vou substituir os valores tirando o Q daqui. Então o Q eu já vou tirar. Então deixar só o M, C e o delta é a variação de temperatura. Então só isso. Então primeiro, eu botei bem aqui alinhados, por mais que ficou estranho esse espaço, mas só para vocês entenderem aqui a relação das cores. Então, ó, massa é igual a 500, massa do ferro ó, igual a 500. Calor específico do ferro é 0,12 e a variação da temperatura a gente não tem finalizado ainda. A variação da temperatura é a temperatura final menos, aliás, temperatura final menos 140, está aqui. Mais o macete da água. Qual é o macete aqui? Ó? Massa, 200. O C, calor específico da água é 1, vezes a temperatura. Qual é a temperatura? A temperatura final menos 10 aqui. Tudo isso é igual a zero. Agora a gente vai calcular. 500 vezes 0,12 é 60. Aí eu mantenho parênteses, porque não dá para calcular, então, mais agora a parte da água. 200 vezes 1, 200. Vezes a temperatura aqui também que não deu para calcular ainda. Então a gente vai calcular com ela. Agora o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse 60 e vou multiplicar por os números que estão dentro do parênteses. Então 60 vezes temperatura final é igual a 60 vezes temperatura final. Está aqui tudo junto.
E aí eu vou multiplicar pelo outro valor. Então 60 vezes 140 é igual a 8.400. Como era negativo, então menos 8.400. Vou fazer a mesma coisa agora com os valores da água. 200 vezes θf dá 200 θf. Menos 200 vezes menos 10, então dá menos 2.000. Tudo isso igual a zero. E agora, o que eu faço? Agora eu pego os similares. Aqui não tenho 60, temperatura final, θf. Então eu vou caçar quem mais tem o θf, que é o 200. Então, ó, 200 mais 60 dá 260 θf. Da mesma forma, tem esses daqui que só são números, sem letras. Então, ó, menos 8.400 e tem mais esse daqui, ó, menos 2.000. Menos 8.400 menos 2.000 dá menos 10.400, igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que está aqui, 10.400, e jogar ele para o outro lado. Ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, fica 260 θf é igual a 10.400. Agora, o que eu vou fazer? Esse 260 que está aqui, ele está multiplicando. Ele passa para o outro lado, dividindo. Então, 10.400 dividido por 260 é igual a 40 graus Celsius. Então, a variação final da temperatura foi de 30 graus Celsius. Mas a pergunta é, qual é a temperatura final? A temperatura final é 40 graus Celsius. Aí a pergunta é, se é 40 graus Celsius, então qual foi a variação da temperatura da água? Então, ela estava de 10, foi para 40. Então, a temperatura da água aumentou 30 graus Celsius. Ah, e a do ferro? A do ferro estava de 140 e caiu para 40. Então, a temperatura do ferro caiu 100 graus. Eu estou fazendo esse questionamento justamente para você entender. Às vezes, pelo senso comum, a gente tem costume de associar que a temperatura vai sempre se igualar de forma, vamos dizer assim, bem simplificada. A gente pensa, não, se tem bem aqui o ferro é 140 e aqui juntou com a água que era 10 graus Celsius, então vou fazer só a média, 140 mais 10 dá 150, cortando o meio dá 75 graus Celsius. E não é assim que funciona, por quê? Porque os materiais absorvem calor de formas diferentes. Então, por causa disso, teve essa alteração. Enquanto a água ganhou 30 graus Celsius, o ferro acabou perdendo 100 graus Celsius. Juntando que tudo isso, os dois entraram em equilíbrio na temperatura de 40 graus Celsius.